Efésios 1, de 3 a 23, só que eu vou ler na mensagem. A mensagem é uma versão contemporânea da Bíblia. Como Deus é maravilhoso! E que bênção Ele é! Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos leva aos mais elevados lugares de bênção. Muito antes que Ele estabelecesse os fundamentos da terra, Ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo, Ele decidiu nos adotar em sua família, por meio de Jesus Cristo. E que prazer Ele teve em planejar tudo isso. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração deste presente dado por seu Filho amado, totalmente de graça. Por causa do sacrifício do Messias, que derramou seu sangue no altar da cruz, somos um povo livre. Estamos livres das punições decorrentes das nossas maldades. E a verdade é que somos totalmente livres. Ele pensou em tudo e providenciou tudo de que precisamos. E fomos incluídos nos planos que Ele teve tanto prazer em executar. Ele fez tudo isso antes de nós, em Cristo. Um plano de longo alcance, em que tudo está ajustado e centralizado nele, nos mais altos céus e na terra. Foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo, de depositarmos a esperança nele, Ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é parte do propósito geral que Ele está executando em tudo e em todos. Foi em Cristo que vocês, depois de ouvir a verdade e crer nela, a mensagem da salvação, se acharam em casa, livres, entregues com a assinatura e o selo do Espírito Santo. O selo da parte de Deus é a primeira parte do que está por vir. Um lembrete de que vamos receber tudo que Deus tem preparado para nós, uma vida cheia de louvor e gloriosa. É por isso que, da primeira vez que ouvi falar da plena confiança que vocês têm no Senhor e do amor que dedicam a todos os seguidores de Jesus, não pude parar de dar graças a Deus por vocês. Toda vez que eu oro, penso em vocês e dou graças. E além de agradecer, peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, ao Deus da glória, que os faça sábios e dê a cada um o discernimento necessário para que o conheçam cada vez melhor e entendam o plano que Ele traçou para vocês, apegando-se à imensidão do glorioso caminho de vida que Ele tem para os seus seguidores, a grandiosidade absoluta de sua obra em nós, que confiamos nele, força sem fim, poder sem limite. Toda essa força vem de Cristo. Deus o levantou da morte e estabeleceu num trono, nos altos céus, no governo do universo, tudo, das galáxias aos planetas, de forma que nenhum nome, nenhum poder está fora do alcance de sua soberania. Isso não é provisório, será sempre assim. Ele está no comando de tudo e tem a palavra final a respeito de tudo. E no centro de tudo, Cristo governa a igreja. A igreja não é periférica em relação ao mundo. O mundo é que é periférico em relação à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Por esse corpo ele fala, ele age, ele preenche tudo com a sua presença. Nós somos criaturas que contam histórias. Cada cultura registra suas histórias fundamentais, começando por aquelas que falam da sua origem. Deciframos a nossa existência confusa
e juntamos as pontas soltas da nossa história ou das histórias que ouvimos numa trama que dê sentido a ela. Esses relatos são recontados de geração em geração, e assim nós aprendemos em casa, conversando com os nossos pais, avós, tios, professores, de onde viemos, para onde vamos, por que existimos, como devemos viver. A história mais básica de cada cultura, ela é impulsionada por tensão e resolução, problemas e soluções, à medida em que nós nos dirigimos para uma espécie de telos ou alvo, um bem maior para o qual nós acreditamos que fomos feitos. O filósofo Alasdair MacIntyre explicou: eu só posso responder à pergunta o que devo fazer se puder responder à pergunta anterior: a que história ou histórias eu pertenço? Tire as histórias das crianças e você as deixará desorientadas, tropeçando ansiosas em suas ações e palavras. Então não há como ter alguma compreensão de uma sociedade, inclusive a nossa, a não ser pelo conjunto de histórias que constituem os relatos dos seus primórdios dramáticos. O Brasil foi descoberto? Por acaso? Um erro náutico? Um plano secreto? Os portugueses foram os primeiros? Pedro Álvares Cabral foi o primeiro? A carta que foi escrita ao rei de Portugal contou a verdade? Perguntas que os pesquisadores e a história procuram descobrir. São importantes. Mas o que acontece quando nós, os filhos de Deus, nos esquecemos da nossa própria história? Qual é o impacto disso para a nossa missão no mundo? Desde Babel, nunca houve uma época tão confusa como a nossa. A globalização potencializada pela tecnologia, a imigração generalizada, as mídias que dominam, onipresentes, colocaram as histórias de todas as culturas em rota de colisão. Estamos vivendo isso na Europa, aqui, na África, na Ásia, no Oriente Médio, na América do Norte, no México, na Colômbia, em toda parte. Nossa tentação é aglutinar todas essas narrativas incoerentes do mundo e introduzir scripts alternativos na visão que nos orienta. E quando isso acontece, nós perdemos nosso senso de direção. Os desafios que enfrentamos são grandes: pobreza, perseguição, destruição, violência, destruição ambiental, pluralismo religioso, redefinição da sexualidade, secularismo revitalizado e muitos outros. E nesse mar revolto de ideias e costumes, mais do que nunca, nós precisamos retornar à nossa narrativa fundamental e encontrar de novo o rumo para seguir navegando. Nós precisamos contar novamente a nossa história. Para nós, a Bíblia não é apenas mais um simples relato da história humana. Nela nós descobrimos que Deus sempre esteve e continua presente na história. Descobrimos também que Ele nunca ficou calado. Deus agiu na história para livrar Israel, para julgar o seu povo e restaurar o mundo em Jesus Cristo. Deus inspirou ao longo da história, escolhendo autores humanos para registrar o que ele fez e a jornada de seres humanos com Ele durante milênios. Deus preservou fielmente essas histórias
que nos chegaram até hoje na Bíblia, que vem sendo transmitida e traduzida para promover os propósitos de Deus em toda a terra. E Deus ilumina a sua comunidade, a igreja, por meio do Espírito Santo, que abre hoje os nossos olhos para compreender o relato épico da Bíblia e ouvirmos o que se requer de nós hoje. Assim como Estevão desafiou a liderança dos judeus, o Sinédrio, no primeiro século, Atos 7:38, as tradições e as lendas conflitantes forjadas pelos homens precisam se curvar diante dos oráculos vivos pronunciados pelo nosso Criador. Precisamos ouvir novamente essa história, que começa com a criação, depois a queda, o povo de Israel, Jesus Cristo, a igreja e a nova criação. Há várias maneiras de resumir em palavras o conteúdo, o fluxo histórico da Bíblia. Muitas maneiras, muitos cortes, mas eu gosto desse. Criação, queda, Israel, Jesus, igreja e nova criação. Vamos repetir? Criação, queda, Israel, Jesus, igreja e nova criação. De novo. Criação, queda, Israel, Jesus, igreja e nova criação. O texto que nós lemos hoje, Efésios 1, de 3 a 23, joga o holofote na igreja. E o que é que a gente leu? Deixe-me tentar resumir. Em primeiro lugar, o que nós lemos acerca da nossa história nesse texto é que Deus pensou em nós antes de existir o mundo. Nós lemos que muito antes de existir, estabelecer os fundamentos da terra, Ele já pensava em nós. E Ele nos escolheu, como alvo do seu amor para nos fazer completos e santos. Essa é a chamada doutrina da eleição. Ele nos escolheu antes de existir o mundo. E nos escolheu para ser alvo do seu amor, para nos santificar, para nos fazer pessoas completas. Eleição. O texto diz também que há muito tempo Ele decidiu nos adotar em sua família por meio de Jesus Cristo e planejou essa adoção com muito prazer. Essa é a doutrina da adoção. Deus decidiu na eternidade que nos adotaria na sua família, que nos chamaria filhos, que nos inseriria na sua casa. E mais, Ele quis que a gente, agora, lá atrás, Ele quis que a gente, agora, participasse da celebração presente, de graça, disso tudo, dessa salvação, dessa redenção que nós recebemos por meio de Jesus Cristo. Lá atrás, Ele planejou que hoje nós estivéssemos aqui adorando como fizemos. Ele pensou em nós antes de existir o mundo, como alvo do seu amor, para nos adotar como filhos. E para um dia estarmos celebrando num grande coral universal, porque nós não estamos sozinhos, há pessoas, homens e mulheres, crianças, jovens e velhos, em toda parte, no mundo inteiro hoje, em todas as horas, louvando e celebrando esse grande Deus. Ele pensou em nós antes de existir o mundo. Nós lemos também que Ele pensou em tudo e providenciou tudo. Diz o texto, literalmente, Ele pensou em tudo e providenciou tudo de que precisamos. Por exemplo, da liberdade, porque nós não poderíamos viver e participar de tudo isso que Ele pensou e planejou lá na eternidade sem a redenção. Ele nos tornou completamente livres, diz o texto, das punições decorrentes das nossas maldades, pelo sacrifício de seu Filho Jesus na cruz. Portanto, somos um povo totalmente livres. Redenção.
Ele pensou em tudo, Ele providenciou tudo. Ele deu os meios para que a gente pudesse chegar nesse ponto. Foi em Cristo, diz a Bíblia, e lemos essa frase que eu gosto demais, que descobrimos quem somos e por que vivemos. Em Cristo nós descobrimos quem somos e por que vivemos. Identidade. No encontro de carnaval nós vamos estudar espiritualidade emocionalmente saudável. Nós somos seres esquizofrênicos espiritualmente falando. Nós fazemos uma divisão entre a vida espiritual e a vida material, um absurdo total. Vida é uma só. E ela tem que estar integrada. Não existe domingo e dias da semana. Isso é uma convenção. Existe a vida. Existem 7 dias, 24 horas, anos. É um todo. Não dá para separar o domingo do resto. O espiritual do material. Não existe. Isso é um absurdo. E é por isso que nós vivemos emocionalmente instáveis. É por isso que nós temos os problemas que nós enfrentamos e não sabemos sair das armadilhas que a gente mesmo cria. Lá no encontro de carnaval, algo extremamente prático. Nós vamos ter 5 encontros para estudar essa questão em profundidade, trabalhar a nossa vida e ver quais são os pontos que precisam de ajuste. Por falar nisso, nós temos 2 domingos para fazer a inscrição. Hoje e domingo que vem. O outro, terceiro domingo, a partir de hoje, já é o domingo do feriado de carnaval. E já estaremos lá, aqueles que vão participar. Espero que todos vão, pelo menos um day use. Você se planeja para estar lá e celebrar, passar. E se você estiver lá no domingo, você vai ter a oportunidade de ter pelo menos 2 desses encontros. Nós vamos fazer de manhã e um no final da tarde. Faz parte desses 5 encontros, estudando esse material, você vai usufruir. Planeja. Mas o ideal é que você vá a todos. Passe o tempo todo lá em família. E se você não teve coragem de dizer, eu estou com um problema, não dá para pagar, vá, crie coragem e diga, eu estou com um problema, não sei como pagar do jeito que é, eu preciso fazer um plano, existe a possibilidade, como é que é, quantas vezes eu posso dividir, 10 vezes, 20 vezes, 60 meses, não importa. Depois você se entende com o tesoureiro. Mas não fique fora. Porque nós temos essa identidade, nós descobrimos em Cristo quem somos e por que vivemos. Ele pensou em tudo, disse a palavra de Deus. Ele providenciou tudo em Cristo para nós. Ele pensou em nós antes de existir o mundo. Ele pensou em tudo e providenciou tudo para que a gente fosse redimido e ganhasse essa identidade. Em terceiro lugar, Ele nos incluiu em seu plano de longo alcance. Nós somos incluídos, disse a palavra de Deus, nós lemos, nos planos que Ele teve tanto prazer em executar. Ele fez tudo isso antes de nós, em Cristo, um plano de longo alcance que está ajustado e centralizado nele, nos mais altos céus e na terra. E mais, muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele, Ele já pensava em nós, lemos isso, e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é parte do propósito geral que Ele está executando em tudo e em todos. Então, a nossa vida em Cristo, gloriosa, gostosa, é parte de um plano maior. Ela não é um fim em si. Ela faz parte de um todo. E Ele nos incluiu nesse plano de longo alcance. Fazemos parte dele. E nós entramos nesse plano, entendemos que fazemos parte dessa história, quando recebemos essa vida e começamos a viver essa vida gloriosa. Mas é um propósito, há um plano de longo alcance. Ela faz parte desse propósito geral que Ele está executando em tudo e em todos, essa vida gloriosa. Foi em Cristo que vocês, depois de ouvir a mensagem e crer na mensagem da salvação, se acharam em casa, livres, entregues, com a assinatura e o selo do Espírito Santo, ou penhor, nas versões antigas,
E essa é a primeira parte do que está por vir, um lembrete de que vamos receber tudo que Deus tem preparado para nós, uma vida cheia de louvor e gloriosa. Estamos falando aqui da glorificação. E mais, estamos falando da garantia, que é o Espírito Santo habitando na nossa vida. Ele pensou em nós antes de existir o mundo, Ele pensou em tudo, providenciou tudo. Ele nos incluiu no seu plano de longo alcance, mas não para aí. Ele nos colocou no centro de tudo com Ele. Terminou o texto dizendo: no centro de tudo, Cristo governa a igreja. A igreja não é periférica em relação ao mundo, o mundo é que é periférico em relação à igreja. A igreja é o corpo de Cristo e por esse corpo, Ele, Cristo, fala, age, preenche tudo com a sua presença. O que transforma, o que causa impacto, o que muda a sociedade, o que transforma uma cultura, não é a torcida organizada, uma torcida de um grande time de futebol. Não é um clube, não é uma multinacional, não é um partido político. Quem tem poder de fazer essa transformação é Cristo. E nós estamos no centro, no olho do furacão desse trabalho dele. Ele governa a igreja existe para isso. É através da igreja que ele fala, que ele age, que ele preenche tudo com a sua presença. E essa é a nossa história verdadeira. A igreja não é periférica, ela não é uma subcultura. Ela é o centro do plano de Deus. Ela está no centro. Ele nos chama com Ele para esse lugar. Foi a escolha dele. Você pode pensar, mas isso é um absurdo. Está exagerando, está escrito. Está na Bíblia. Nós somos esse povo estratégico, no centro daquilo que Deus está fazendo. Mas se nós não enxergarmos a nossa história pessoal, a história da nossa comunidade, se nós não enxergarmos que essa história tem sentido na grande narrativa de Deus, nós perdemos o rumo. A gente vive uma vida de sobrevivência. A gente vive uma esquizofrenia espiritual. Comunidade de Deus, esta é a nossa história. Ela nos foi transmitida para não sermos crianças aflitas, desorientadas por histórias conflitantes em tempos complexos. E a missão de Deus é a chave para desvendar a grande narrativa da Bíblia. Nós somos formados, deformados, reformados e estamos sendo transformados para influenciar outros na jornada da vida à medida que andamos com Deus. A CB Moema existe para viver essa história hoje. As mensagens bíblicas, as classes etárias aos domingos, as teias, os jovens, 28, 38, eles, elas e tudo mais, busca recolocar a nossa história pessoal e a nossa história como comunidade dentro da história de Deus. Nos pequenos grupos nós compartilhamos as histórias da nossa vida e de como Deus está agindo no nosso contexto no dia a dia. Entre nós há um time formado por homens e mulheres vivenciando o Evangelho como servos todos os domingos, montando e desmontando, operando som e multimídia, ensinando nossas crianças, adolescentes, acolhendo os que chegam, cantando, tocando instrumentos em louvor ao Senhor. E além desses outros, tantos atuam em projetos durante a semana, dos quais eu destaco o Imbra, que atende crianças e famílias pobres na região do Campo Belo e arredores. Nós agimos assim, porque recebemos um chamado sublime para amar, servir o próximo, assim como o nosso Senhor Jesus viveu para servir e dar a sua vida pelos outros. Grupos temáticos estão trabalhando para nos ajudar, como comunidade, a avançar nas 3 prioridades da nossa missão: jovens profissionais, crianças em risco e missões transculturais. Nós queremos abrir espaços para ouvir, para imaginar, sob a direção do Espírito Santo e construir juntos novas expressões de testemunho.
E assim nós vamos escrevendo a história da comunidade batista em Moema, a nossa história, a sua história, a minha história. Histórias que só possuem sentido eterno dentro da grande narrativa de Deus. E essa grande narrativa, conforme lemos hoje na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 23, dá à Igreja de Jesus uma posição incomparável no universo e no plano eterno de Deus. Governada por Cristo, corpo de Cristo, no mundo, que significa agir, falar, influenciar, resgatar vidas e consertar o mundo. No próximo domingo nós vamos ver as implicações. Quais devem ser as nossas atitudes como membros da Igreja de Jesus, que conhecem a grande história de Deus e escolheram encontrar sentido em sua história, nessa grande história que está sendo escrita pelo Criador dos céus e da terra. Vamos orar. Desafio para mim, para você, para nós como igreja, sempre, e neste novo ano. Eu cheguei aqui, no moto veio me dar um abraço, falou assim, brincou. Passei aqui para pegar a bênção do pastor. Na realidade, é a bênção de Deus. O pastor precisa da bênção de Deus, tanto quanto você, no moto e todos nós. Mas ele acrescentou uma frase. Esse ano vai ser muito melhor. Muito melhor. E pode ser. Para você, para mim, para a nossa comunidade. Muito melhor. Mas muito melhor. À medida em que a gente enxergar, escolher enxergar a nossa história pessoal e a história da CB Moema como parte dessa grande narrativa de Deus. E dizer sim a esse chamado. Reconhecer a sua posição como parte da Igreja de Jesus no mundo. Mas aqui, nessa cidade, nessa geração, nesse lugar, nós, como somos? Quem somos? Governados por Cristo. Corpo de Cristo, que significa falar, agir, influenciar, testemunhar. Nossa história, então, fará um sentido diferente. E não vamos viver apenas uma vida de sobrevivência ou de esquizofrenia espiritual. Mas estaremos alinhados à grande narrativa de Deus que revelou para nós na Bíblia. Criação, queda, Israel, Jesus. E agora a igreja. É a nossa época. Enquanto aguardamos a nova criação. Senhor, abre o nosso entendimento, como Paulo orou aqui mesmo. Esse texto, quando ele escreveu para a igreja lá na cidade de Éfeso, orou para que Deus desse discernimento. E esse conhecimento daqueles nossos irmãos que viveram no primeiro século aumentasse acerca dessa grande narrativa, da grande história que o Senhor está escrevendo. E que pudessem se enxergar como parte dela. Toda a diferença, todo o significado, todo o sentido ia fazer na vida deles. E assim oramos por nós. No nome de Jesus. Amém.